Mais uma semana atribulada no mercado, desta vez devido a um artigo que foi lançado que diz que a inteligência artificial vai acabar com a economia mundial. Com isso, várias ações caíram drasticamente, levando a mais uma semana de sofrimento. O portfólio desvalorizou 2,32% e terminamos com uma avaliação de 15.400 dólares. Esta semana vou-te mostrar quais as decisões é que eu decidi tomar. Reforcei 3 posições que já tinha no portfólio. Vamos falar do tal artigo que abalou o mercado e vou-te dar a minha opinião pessoal. Vamos falar ainda sobre os earnings da Nvidia e quero-te mostrar a minha planilha com as previsões que eu faço para a empresa. Vamos falar ainda sobre o acordo entre a AMD e a Meta. E por último vamos ver os earnings da Duolingo. Como estava a dizer, terminamos o portfólio então com 15.400 dólares, tendo uma desvalorização de 2,32%. No início da semana tivemos uma queda bastante mais acentuada, que depois conseguimos recuperar e no último dia tivemos novamente mais uma queda significativa. Em relação ao início do ano, estamos com uma queda de 9,38%, equivalente a 1.600 dólares, que é uma queda bastante grande para apenas 2-3 meses. No entanto, o mercado funciona mesmo assim e é assim que surgem oportunidades. O mercado não é racional e se assim fosse, então, em termos de oportunidades, seriam muito menos. E como o mercado está a castigar bastante as empresas de tecnologia e o meu portfólio está mais concentrado em TI, então é normal que tenha uma desvalorização maior, uma vez que está a haver então esta rotação que eu falei no último vídeo do canal. Em relação às percentagens de alocações, estamos com 15% em Amazon, 14% em AMD, 14% a Adobe também, AMD pouco mais do que a Adobe. O SP500 caiu bastante desde o último vídeo. Estamos com o Uber com 11%, Nvidia 8%, Novo Nordisk 7%, Oscar Health a 6%, Duolingo a 5%, Pagaia a 4%, Nebius, que é uma empresa que eu gostava de adquirir mais e teve uma queda bastante grande hoje de 14%, mas eu gostava de adquirir esta empresa à volta dos 80 dólares para ter uma margem de segurança um bocadinho maior. E depois são aqui as posições de caixa, que é praticamente zero, e a Sarepta. Em relação ao que fiz esta semana, comprei então 5 ações da Uber, comprei 21 ações da Pagaia e comprei 2 ações da Nvidia que comprei imediatamente após os earnings da empresa. Vendi o meu ETF de SP500, o SXR8, porque já não tinha caixa e eu expliquei-vos a estratégia que eu ia adotar agora no futuro caso a caixa acabasse, mas eu continuasse a ver oportunidades. Foi precisamente o que aconteceu. Vejam o meu último vídeo que eu explico detalhadamente porque é que eu decidi vender o SP500, que era algo que eu já estava a pensar fazer. Disse também que possivelmente iria vender mais do meu SP500 para adquirir Meta. No entanto, a Meta ainda não chegou aos valores que eu a quero adquirir, que é mais ou menos aos 620 dólares. Falta pouco, é possível que chegue lá na próxima semana, se houver uma queda de 3-4%. Chega lá facilmente, mas vamos ver como é que corre então a próxima semana no mercado. Caso haja essa queda, é possível então que eu venda mais da minha posição da SP500 e compre Meta, que é uma empresa que eu acredito muito para o futuro e que tenho altas convicções para a mesma. Só estou à espera mesmo de um preço fenomenal para fazer essa transição. E gostaria de vos mostrar esta notícia que nos diz que basicamente haviam posições de short em ações que estavam a ser faladas no artigo, o que para mim mostra algum viés em relação à opinião do autor. No entanto, vamos dar uma olhadela na mesma e tentar perceber qual a narrativa que está a ser descrita aqui. O artigo começa basicamente por dizer que é então um cenário, não uma previsão. No entanto, o mercado está a ler isto como se fosse uma verdade absoluta, que para mim é hilariante, e estas quedas todas revelam a inconsistência do mercado e revelam o quão pouco racional às vezes pode ser o mercado, mas basicamente o artigo começa por nos dizer que, começa por simular, aliás, que estamos em 2028, ou seja, é como se o artigo andasse 2 anos para a frente e tivesse então a dizer o que é que está a acontecer naquela altura. Eles depois aqui começam a falar da taxa de desemprego, explicam mais ou menos o que é que aconteceu para esta taxa de desemprego aumentar e porque é que a inteligência artificial é culpada por esta taxa de emprego estar tão elevada. Sendo aqui um pouco no artigo, vemos então aquilo que eu estava a dizer. Começam a falar de cloud, começam a falar de codex, que explicam que basicamente estes modelos de linguagem são potentes o suficiente para desmontar empresas de SaaS, Software as a Service. Começam também a diminuir a procura por novos trabalhadores pelas empresas, as empresas aumentam os seus despedimentos e chegamos então àqueles 10% que falam que acontece em junho ou julho de 2028.
falam aqui em algumas ações específicas, nomeadamente a ServiceNow. Dizem que o seu crescimento desacelerou de 23% para 14% e uma diminuição do número de trabalhadores também na ServiceNow. E basicamente esta parte corrobora um pouco com a teoria de que as empresas de software vão deixar de existir. Começam a falar da fricção enquanto consumidor, que quando nós basicamente somos consumidores passamos a poder digitar tudo em prompts e compramos os serviços, compramos os artigos, temos zero fricção em termos de pesquisar, em termos de comparar preços, e que é algo muito mais imediato, até no próprio pagamento. É algo que, teoricamente, segundo este artigo, seria muito mais fácil do que nos dias de hoje. Não iríamos precisar de intermediação, porque a informação passaria diretamente do modelo de linguagem para o vendedor, ou seja, as margens do vendedor teoricamente iriam aumentar, mas como também iria haver mais competição à partida, essas margens também diminuem. Mas basicamente aqui fazem então uma crítica ao sistema financeiro atual, que diz que pode rebentar devido à diminuição da fricção e devido então às taxas diminuírem, as taxas que são aplicadas ao vendedor após fazer alguma venda, e estas taxas devem-se então ao processamento de pagamento, que à partida já não seria necessário, uma vez que isso seria feito através de AI agents e não através de software destes sistemas financeiros. Depois aqui o artigo começa a falar da DoorDash, fala também aqui da Uber Eats, e o que o artigo defende basicamente, lá está, mais uma vez reforço, aconselho a que vocês leiam detalhadamente, mas o que o artigo nos diz é que com o desenvolvimento da inteligência artificial, a facilidade de programar aplicações como a DoorDash ou como a Uber Eats aumenta exponencialmente, e por isso vai haver muito mais competição. Havendo muito mais competição e havendo um sítio centralizado onde podemos fazer então estes pedidos, as empresas são obrigadas a competir todas umas com as outras, as margens caem brutalmente e a maioria dos lucros passa então para o condutor, para a pessoa que vai levar a comida. Eu, em relação à parte financeira, a parte aqui da transação, não vou comentar porque eu não tenho nenhuma empresa e não é um setor que eu domino para já, não é um setor que eu tenha pesquisado muito, até porque não tenho nenhuma empresa no meu portfólio. No entanto, eu tenho ações da Uber, e é este o ponto aqui que eu quero defender e dar a minha opinião principalmente. Para já começar por dizer que tanto a Uber quanto a DoorDash não são simplesmente software. Existe muita logística por trás, existe muita burocracia por trás, não é simplesmente eu criar a aplicação e está o trabalho resolvido, e essa é a parte que teoricamente a inteligência artificial vai melhorar e vai-nos permitir desenvolver, mas existem ainda por trás vários outros fatores que dificultam a entrada de nova competição dentro deste mercado. Ou seja, temos a logística, temos a burocracia, temos a contabilidade, como em qualquer empresa, temos também ainda a infraestrutura, que para já não é algo que seja muito elevado, porque os condutores é que possuem os carros e não a empresa, mas com carros autónomos é possível que isso vá acontecer, é possível que o negócio fique mais capital intensivo, e lá está, mesmo que não seja a Uber a pagar por esses carros, as empresas irão fazê-lo, e não é simplesmente uma pessoa qualquer que vai criar uma aplicação e vai ter parceria com a Waymo para disponibilizar carros para a sua aplicação. Ou seja, não é assim tão fácil quanto o artigo tenta transparecer. Outra questão que o artigo não me parece ter atenção é que o sistema de aplicação funciona perfeitamente. Geralmente, quando se cria um negócio novo, é para se resolver um problema. Neste caso, a aplicação em si não tem nenhum problema, pelo menos que eu saiba ou que eu sinta. E a verdade é que as pessoas preferem dar scroll, olhar para o ecrã e ver realmente aquilo que elas querem comprar, e não estar a escrever um prompt para que o modelo de linguagem nos dê um menu. Então simplesmente é mais fácil a pessoa dar scroll, ter sempre um menu, do que estar constantemente a digitar prompts, que para mim não me parece ser nada mais fácil. Além disso, quando nós encomendamos o Uber Eats, para quem o faz certamente irá perceber o que eu estou a dizer, nós temos várias opções para customizar. Se queremos pickles, se não queremos pickles, se queremos com molho, se queremos sem molho, qual é que é o tamanho da bebida, qual é que é o tamanho do acompanhamento. Agora imagina escrever isso tudo num prompt, seria muito mais trabalhoso na minha opinião. Numa aplicação simplesmente em 2 cliques chegamos a estas escolhas, o que para mim parece ser muito mais fácil e não me parece que haja uma forma mais fácil de o fazer. Além disso, meios teoricamente mais facilitados nós já temos nos dias de hoje. Lembro-vos da Alexa, que basicamente permite-nos pedir uma encomenda
simplesmente pela voz, e o que acontece é que a Alexa representa um valor residual das compras da Amazon, apesar de teoricamente ser mais fácil, e isto precisamente pelo aquilo que eu estou a dizer. As pessoas gostam de ver as imagens, as pessoas gostam de navegar o site e escolher por elas mesmas. Além disso, se o objetivo é comparar preços, já existem websites para fazer isso. Nós em Portugal temos, por exemplo, o quanto custa, nos outros países haveremos de ter outros websites, e apesar de haver muita gente a utilizar isto, não significa que as margens das empresas diminuem drasticamente. Caso só aconteceria se aparecessem agora 500 mil empresas a vender o mesmo produto. Em relação às empresas de software propriamente dito, e aqui não me estou a referir nem à Uber nem à DoorDash, estou-me a referir a empresas como a ServiceNow. Basicamente, eu não acredito que as empresas de software vão cair tanto quanto o artigo faz parecer. Primeiro porque eu acho que as empresas não estão dispostas a sacrificar erros na plataforma e erros de segurança apenas para poupar alguns dólares. Estes softwares já têm AI integrado, já funcionam, têm updates, têm uma equipa que se responsabiliza pelo software estar bem integrado na empresa. Tem a switching costs, que também é um custo para a empresa ter de estar a trocar de software, mas esses argumentos eu já vos dei todos em vídeos passados e aconselho a quem quiser ver um bocadinho mais da minha opinião, especificamente sobre empresas de software, a ver então os vídeos passados. E por último, numa vertente um pouco mais macro, eu acho que o artigo exagera no nível de desemprego que a inteligência artificial irá causar, principalmente a longo prazo. Mas lá está, isso aconteceu em qualquer reindustrialização e aqui de certeza que não vai ser diferente. Acho que existem alguns países que podem sofrer bem mais com isto do que os Estados Unidos da América, em particular a Índia, uma vez que tem bastante mão de obra barata associada a TI, e esta mão de obra barata pode ser facilmente substituída por inteligência artificial. No entanto, como disse, para os Estados Unidos não vejo isso como um problema a longo prazo. Em relação a previsões de fim do mundo, lá está, estas previsões acontecem todas as décadas, desde guerras nucleares, a crises de petróleo, etc. E eu acho que o que a maioria destas narrativas tende a esquecer é a capacidade de adaptação e de progresso económico. Passando agora então para os resultados da Nvidia. A Nvidia teve aqui uma grande responsabilidade no mercado. Tínhamos o mercado todo em queda à espera dos resultados da Nvidia e esta era a possível salvação então para o mercado. Não aconteceu. A Nvidia até teve bons resultados, apresentou resultados muito bons, apresentou uma guidance muito boa também. No entanto, as ações caíram logo no dia a seguir, caíram novamente na sexta-feira e o mercado no geral caiu todo. Mostro-vos então aqui este gráfico completamente absurdo. Nós vemos aqui os resultados do último quarter e este quarter está mal porque o ano fiscal da Nvidia é um bocadinho diferente. Nós basicamente neste momento estamos no quarter 4 de 2026 e não no quarter 1 de 2026, mas basicamente tivemos uma reaceleração do crescimento de receita, tivemos uma receita a crescer mais ou menos 80%, que é muito bom, principalmente para uma empresa desta dimensão, de quase 5 trilhões de market cap. Vemos então aqui um salto nos últimos dois quarters e tivemos uma guidance muito boa, a apontar para os 78 bilhões para o próximo quarter. Isto equivale mais ou menos a um crescimento de 20% quarter on quarter e não year over year, ou seja, aí ainda vamos ter um crescimento bastante maior. As margens a manterem-se estáveis, quase de certeza que eles vão bater esta guidance, que é o que tem acontecido nos últimos quarters. Temos também, em termos de net margins, um aumento bastante significativo. Estamos neste momento com quase 70% de net margins em Nvidia, que é um valor muito bom, sendo que a guidance, que foram então os 78 bilhões, como eu disse, estavam a apontar para um valor de 72 bilhões, ou seja, bateram a guidance por imenso, por 6 bilhões de dólares, quase 10%, não é? 8% mais ou menos. No entanto, as ações da Nvidia continuaram a cair. Porquê? Não sei bem. Neste caso não tem grande explicação e foi por isso também que eu adquiri ações da mesma. E vou-vos mostrar então o meu modelo de avaliação. Este é então o modelo que eu tenho feito para a Nvidia. Tenho um crescimento de receitas a começar a 35% para o próximo ano e a cair para os 20%. E isto, na minha opinião, são valores conservadores. Ou seja, nós temos a Nvidia a crescer 60% por ano. Isto seria uma queda bastante grande. No entanto, mantendo as net margins abaixo, ou seja, assumindo que a competição vai aumentar por parte da Broadcom, por parte da AMD, por parte dos próprios TPUs envolvidos pelas outras empresas, pela Google, pela Meta, pela Amazon. Então temos uma compressão das margens,
No entanto, mesmo com estas compressões da margem, vemos que no final da equação, entre aspas, temos um retorno muito, muito, muito bom. Mas antes de irmos aí, olhamos então aqui para as shares outstanding, que são as ações que estão dispostas no mercado. A Nvidia está neste momento a fazer buybacks, neste momento um pouco acima dos 1% das ações. Eu assumi 1% e depois, à medida que ela fosse ficando um bocadinho mais madura, aumentar então os buybacks, e assumi um P/E ratio de 28 a 32 por ser uma empresa estável. Possivelmente dá para argumentar que é uma empresa mais cíclica, faz algum sentido até. No entanto, com estes valores de crescimento, eu acredito que o PI se pode manter assim. Acredito também que a AI veio para ficar, que ainda temos muito por onde avançar, até dentro da robótica, etc. E por isso acredito que 28 é um PI bastante aceitável para uma empresa que cresce 20% com net margins de 50% e pronto, e faz aqui uma compra de ação de 1,5%. Temos então um retorno de 16 no pior caso de PI, 20 para caso a empresa esteja avaliada com 32 de PI, que eu acho que é possível, da mesma forma que eu acho que estes valores também podem estar muito mais elevados, as net margins também podem estar mais elevadas, e se o preço das ações continuarem assim, eu tenho a certeza absoluta que estes buybacks, pelo menos aqui no início, enquanto o preço estiver tão baixo, vão aumentar drasticamente. Passando então para a nova parceria entre a AMD e a Meta, que eles já tinham uma parceria anteriormente, no entanto anunciaram que a AMD irá vender 6 gigawatts de capacidade de processamento para a Meta, e irão aparecer novos GPUs desenhados pela AMD em parceria com a Meta, baseados no MI450, que é um produto da AMD. Estes GPUs, aliás, são versões customizadas, não a 100% como as ASIC Solutions, que são 100% customizadas, mas também não são GPUs normais. Ou seja, tem aqui alguma componente de silício customizada. Como são customizadas, conseguem então ser otimizadas para trabalhar com cargas específicas para a Meta, e à semelhança do que vai ser feito com os GPUs, vão haver também versões customizadas dos CPUs que vão então compor as racks da Meta, e vai certamente beneficiar muito a receita da AMD. Para explicar rapidamente o que é um ASIC Solution, basicamente estes são os chips feitos maioritariamente pelas empresas em si. As empresas fazem os seus próprios chips em parceria com a Broadcom, tem várias vantagens, tem um desempenho superior para as tarefas específicas, atenção, tem mais eficiência energética e tem custos utilitários mais baixos. Isto tudo para questões específicas, são utilizados no mercado de inteligência artificial, como é lógico, mas lá está, têm a desvantagem de não serem tão versáteis quanto os GPUs normais. E a AMD começa então a entrar um pouco neste mercado. Comparando então a Nvidia com a AMD é um fornecedor um pouco mais rígido, raramente faz customizações. A AMD parece ter começado então a fazer algumas customizações, vamos tentar ver agora no futuro se isto é algo que vai ser recorrente, ou se é algo simplesmente que aconteceu desta vez e que não vai voltar a acontecer. Uma vez que vamos ter 6 gigawatts de capacidade de processamento, nós sabemos que 1 gigawatt equivale mais ou menos a 10 a 15 bilhões de dólares. Neste caso, a receita estimada que pode ir para a AMD é então de 60 a 90 bilhões de receita. É importante dizer, e isto é uma parte bastante significativa do deal feito entre estas duas empresas, a AMD vai disponibilizar 10% da sua empresa em ações. Estas ações vão ser emitidas gradualmente à medida que a Meta vai comprando então os chips e à medida que o preço da ação vai subindo. E com isso trago-vos então este último slide, que diz-nos então as vantagens de haver então esta parceria, mesmo com os 10%. Em primeiro lugar, temos que as Magnificent 7 começam-se a diversificar um pouco da Nvidia, mas lá está, isto é um mercado muito grande, e é um mercado que serve então para várias empresas. Não precisamos ter só um vencedor, podemos ter 2, 3, 4, 5 vencedores, que o mercado é grande o suficiente. Dá à Meta algum conforto em termos de infraestrutura e de fornecimento, uma vez que nós temos alguns problemas de escassez global, principalmente em termos de memória, e por isso é que os preços das memórias têm aumentado drasticamente. A Meta assim consegue assegurar a entrega dos chips para si. Além disso, temos uma parceria que eu percebo que pareça e é um modelo circular, onde a AMD está a vender chips
e ao mesmo tempo está a dar as suas ações, ou seja, parece que o dinheiro acaba por estar simplesmente a circular entre si. No entanto, é importante dizer que as ações só vão passar para a meta se o seu preço subir, ou seja, apesar de haver diluição, o objetivo é que as ações cheguem aos $600, que foi precisamente o que aconteceu com o deal da OpenAI. E isto traz algumas vantagens no sentido em que, neste momento, com a Meta a ter uma cota na AMD, vai ter uma série de incentivos para trabalhar juntamente com a AMD, para desenvolver nova tecnologia e para, quando precisar de comprar chips, comprar mais facilmente a AMD, uma vez que ela própria acaba por ter uma cota na empresa e vai estar a beneficiar a AMD, que por sua vez vai se beneficiar ela mesma. E como disse anteriormente, e este ponto 4 remete-nos então para isso, será que para a AMD isto será então um novo mercado onde eles podem capitalizar. E por último, tocar só aqui um bocadinho na Duolingo. A Duolingo teve bons resultados este quarter. Vemos aqui que a receita subiu bastante bem, tem estado a subir mais ou menos a 40% por ano, year over year. Vemos então uma escadinha perfeita. Como vemos aqui também nos paid subscribers, tem aumentado, apesar de estar a aumentar cada vez menos, ou seja, vemos um crescimento cada vez menor a cada ano, ou seja, há um ano atrás eles estavam a crescer mais ou menos a 48% year over year, neste caso eles estão a crescer já abaixo aqui dos 32% em relação aos paid subscribers. Em relação aos monthly active users, vemos a mesma coisa, e aqui até tivemos um decréscimo do último quarter para o quarter mais atual. A mesma coisa aconteceu do quarter 1 para o quarter 2 de 2025, e vemos então que está a haver um decréscimo da velocidade com que os monthly active users estão a crescer. No entanto, mais importante que os monthly active users são os daily active users. Estes sim são os mais importantes, e é o mais importante, nós seguimos com bastante atenção, mas vemos exatamente a mesma coisa, continua a crescer, continua indo na direção certa, simplesmente em vez de estarmos a crescer a 42%, estão neste momento a crescer basicamente 30%. Mostro-vos então esta imagem, onde basicamente nos diz que sobre várias métricas objetivas, a Duolingo é uma empresa com uma excelente forma, possui neste momento $1 bilhão em caixa, e 2025 foi um ano muito bom para eles. No entanto, todos sabemos que o desempenho das ações conta uma história bem diferente, e é um exemplo clássico de como o mercado é mais voltado para o futuro e não para os earnings atuais. Na conferência de resultados, a gestão deixou bem claro que não pretende espremer cada cêntimo dos seus usuários, dada a oportunidade que eles veem mais a longo prazo. Em vez de tentar simplesmente monetizar todos os utilizadores que estão a utilizar na plataforma, o objetivo é aumentar, entre aspas, o bolo, e acabam por ter uma meta ambiciosa de 100 milhões de usuários até 2028. No entanto, todos nós sabemos que isso tem um custo que já se reflete nas projeções que foram feitas pela própria empresa, que são os bookings, e os bookings representam então nova receita que surge num específico quarter. Eles estimam então que os bookings vão ter um crescimento de 12%, o que representa uma desaceleração bastante significativa, mas lá está, neste momento a estratégia é expandir o alcance da plataforma, utilizar mais capacidades de inteligência artificial e só depois então, mais à frente, monetizar. Como é que eles pretendem atingir os 100 milhões de usuários? Primeiro, ensinar idiomas de forma mais eficaz, melhorar a experiência do utilizador gratuito, investir em motores de crescimento, como o xadrez, que foi um dos motores que mais cresceu dentro da aplicação, que já alcançou 7 milhões de usuários diários, aumentar os gastos em marketing e investir em desenvolvimento. É preciso darmos créditos à gestão pela transparência sobre o seu plano, apesar dos impactos que eles próprios transmitiram na conferência. Está claro que a Duolingo está a priorizar o crescimento de longo prazo e o valor que cada usuário consegue extrair com a aplicação. Se a execução for bem sucedida, então a Duolingo está no caminho para se tornar um negócio muito maior. Para que esta tese então funcione, um investidor tem de confiar na execução da gestão, e temos de pensar em anos à frente e não simplesmente no próximo quarter, porque certamente no próximo quarter as coisas vão continuar igual. Eu vou preferir então confiar na gestão, vou aguardar então que os resultados melhorem, vou tentar perceber se os Daily Active Users vão aumentar, mas aquela curva que estava a diminuir gradualmente tem de começar a ver uma subida, caso contrário então quer dizer que a estratégia deles não está a funcionar, e aí vou ter de rever o meu plano em relação a esta ação e perceber se a minha tese foi então quebrada ou não. Neste momento ainda não, vou manter fiel às ações apesar de elas estarem a cair, e possivelmente posso ir a comprar mais ações do Duolingo
caso as outras posições venham a crescer bastante mais. E por hoje é tudo. Deixa nos comentários qual a tua opinião em relação ao artigo da Synchrony. Achas que a inteligência artificial vai impactar negativamente a economia? Deixa a tua opinião abaixo. Diz-me também o que achas sobre os earnings da Nvidia, sobre a parceria da AMD com a Meta e sobre os resultados da Duolingo. Com isto, vejo-te então na próxima semana. Um abraço e bons investimentos.